Olá, Pastor Pedro Lopes aqui, continuando com esse assunto poderosíssimo que é a oração, o ministério da oração na igreja. Deus está nesses dias restaurando o ministério de oração na sua igreja. Estamos vivendo aí nesses dias essa epidemia, essa pandemia chamada coronavírus, que está assustando o mundo, fazendo com que o mundo pare. E coronavírus pode ser mais um dos sinais de que a igreja precisa restaurar o altar da oração. Deus quer hoje em sua igreja crentes que, em primeiro lugar, conheçam o poder da oração. Em segundo lugar, crentes que saibam fazer a oração que funciona. A oração eficaz, a oração que traz respostas. A palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Nós precisamos fazer a oração, conhecer os princípios da oração, de modo que a nossa oração possa ser uma oração que funciona, que tenha os efeitos poderosos da oração, não apenas na teoria, mas na prática. Por isso os crentes hoje devem levar esse assunto da oração a sério. Crentes que levem a oração a sério. E crentes que estejam unidos num só propósito de oração. Essa é a nossa tarefa, esse é o nosso trabalho, esse é o nosso dever de organizarmos na igreja, restaurarmos o altar da oração. Precisamos orar para que Deus possa realizar aquilo que quer, aquilo que deseja, aquilo que Ele vai fazer, porque Deus tudo faz através da oração e sem a oração Ele nada faz. Então nós estamos nesse trabalho, voltados para a palavra de Deus, submissos ao Senhor para aquilo que Ele deseja fazer e aprendendo com Jesus, como os discípulos pediram: Senhor, ensina-nos a orar, e o Senhor lhes ensinou. Uma coisa sabemos, que precisamos aprender a orar. E nós estamos vendo, Jesus é para nós o maior modelo para a oração. Porque Jesus não apenas ensinou a respeito da oração, mas Ele mesmo, Jesus, praticou a oração. Nós podemos ver pela palavra de Deus que Jesus teve extremo zelo pela oração. Em Mateus capítulo 21, versículos 12 e 13, diz assim: Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Podemos perceber aqui nesse texto uma espécie de restauração do altar. A igreja havia saído dos trilhos a respeito do propósito. O templo estava sendo utilizado para outras coisas e o propósito principal do templo, da igreja, é a oração. E hoje também vemos isso na igreja. Precisamos fazer com que a igreja, o templo, o local de reuniões, esteja em primeiro lugar. O propósito número 1 da igreja é a oração. E nós precisamos levar isso na prática. Esse é o trabalho de restauração do altar. É isso que nós estamos buscando, porque sabemos que
quando a igreja se engajar, a igreja realmente se dedicar, se consagrar à oração, nós vamos ver coisas tremendas acontecer. E Deus, a primeira coisa que Deus quer, a primeira coisa que Ele está esperando é que o altar seja restaurado. Isso Ele está nos falando e isso Ele está o Espírito Santo está nos conduzindo para que nós possamos realmente saber disso e levar isso avante. E nós estamos ouvindo a voz de Deus, Deus tem falado conosco e nós estamos levantando um grupo, despertando pessoas para ouvir a voz de Deus e pessoas que realmente se envolvam na prática da oração. Isso é realmente maravilhoso. Uma outra passagem, um outro texto da palavra de Deus que eu quero compartilhar com você está em Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 39 a 41, e diz assim: Jesus no Getsêmani: e saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o acompanharam. E chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. Eu quero destacar aqui que essa expressão, saindo, foi como de costume. Por costume, não esporadicamente. Significa uma vida de oração, uma prática da oração, uma consagração, uma dedicação. Orações diárias é tempo dedicado à oração. Veja a importância da oração. Jesus não orava esporadicamente, de vez em quando, não. Jesus orava constantemente. Jesus ia para os lugares desertos e ali ele passava horas em oração. Jesus subia aos montes a fim de orar sozinho. Isolava-se por muito tempo em oração. Em Lucas capítulo 6, versículo 12, a Bíblia diz assim: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Veja, Jesus fazia vigílias de oração. Por que passar tanto tempo assim na presença do Pai em oração? Através da oração, irmãos, nós recebemos o poder de Deus. Jesus recebeu o poder do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, a capacitação. O próprio Jesus, a Bíblia diz que ele foi ungido. Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Onde ele recebeu esse poder? Através da oração. A Bíblia fala que desde o seu batismo, estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. A oração, irmãos, é muito mais do que petição, pedir algo para Deus. A oração é mais do que intercessão, interceder, rogar por alguém, pela vida de uma outra pessoa. A oração é uma batalha. A oração é guerra. É por isso que a oração requer consagração, dedicação e prática. Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca.
Portanto, é através da oração que nós vencemos as fraquezas da carne. A Bíblia diz que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Jesus foi um perfeito intercessor. É por isso que ele despertou o interesse dos seus discípulos através do seu exemplo. A pergunta que nós fazemos é: por que temos de orar com persistência? Por que temos de orar com perseverança, com instância? Por que temos de nos consagrarmos à oração? E a resposta é: porque a oração é uma guerra contra Satanás. Eu creio sem sombra de dúvidas que o ministério de cura na igreja, ele está fundamentado sobre a oração. A Bíblia diz: a oração da fé curará o enfermo. E Deus nos deu poder e autoridade sobre todos os demônios para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Portanto, nós podemos e devemos fazer as mesmas obras que Jesus fazia. Ele disse: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E diz também: tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Jesus fazia batalha espiritual na cura dos enfermos. Jesus lidava com o lado espiritual das doenças. Ele realizava curas soltando jugos de enfermidades, ou jugos espirituais. As doenças não somente têm origem em Satanás, mas também são mantidas e aumentadas pelos espíritos imundos de enfermidades. No livro de Jó, capítulo 2, versículo 7, a Bíblia conta como que Jó foi acometido de enfermidades. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Quando Jesus diz que aquele que crê nele, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, Jesus está dizendo que nós também devemos fazer batalha espiritual na cura dos enfermos. Nós também devemos lidar com o lado espiritual das doenças e que nós podemos e devemos soltar os jugos das enfermidades, porque a enfermidade tem um jugo espiritual. Esse jugo precisa ser quebrado pelo poder de Deus através da autoridade, através da oração de poder e de autoridade. Uma coisa já estamos aprendendo, que é errado ficar pedindo para Deus curar as pessoas. Porque Jesus nos deu poder e autoridade para desatar os jugos de enfermidades. É por isso que nós estamos hoje treinando discípulos comuns de Jesus Cristo para exercer autoridade no ministério de curar enfermos e expulsar demônios, com o objetivo de demonstrar aos não salvos que Jesus Cristo é o único caminho para o Deus eterno. A nossa meta é equipar discípulos comuns, pessoas comuns, para curar os enfermos. E o treinamento tem por base o método ou a maneira como Jesus curava os enfermos. O desafio é buscar o cumprimento em nossos dias da promessa de Jesus que disse: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Deus abençoe você
E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus.